Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A prisão do torcedor do Flamengo suspeito de jogar a garrafa de vidro que matou uma jovem palmeirense no entorno do estádio no começo do mês. O ex-bombeiro preso acusado de participação no assassinato de Marielle Franco fica em silêncio durante o interrogatório. O Distrito Federal registra um número recorde de infrações de trânsito. A mais frequente é beber e dirigir. E ainda no Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, um pouco da história e do trabalho de uma das únicas mulheres negras do Recife que pinta grandes murais. Terça-feira, dia 25 de julho, agora no Brasil TV. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje um homem suspeito de matar a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli, de 23 anos. Segundo a investigação, foi ele quem jogou a garrafa que atingiu a jovem durante a confusão no entorno do estádio do Palmeiras no começo do mês. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o homem com barba que aparece nesse vídeo atirando uma garrafa em uma confusão horas antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo no dia 8 de julho é Jonathan Messias Santos da Silva. De acordo com a polícia, ele foi localizado no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, após mandado de prisão expedido pela Justiça. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo contou com o apoio da Delegacia de Homicídios Central do Rio para realizar a prisão. A Polícia Civil Paulista informou que Jonathan Messias continua na Delegacia de Homicídios do Rio e será trazido ainda hoje aqui para a Delegacia de São Paulo, onde será ouvido. Só depois desse depoimento, os investigadores vão avaliar se pedirão à Justiça que ele responda por homicídio culposo se concluírem que a morte foi sem querer ou doloso, se observarem que houve a intenção de matar. O torcedor do Flamengo é suspeito de ter arremessado a garrafa que, ao bater no portão, se despedaçou e atingiu a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, no pescoço durante a briga numa área que separava as torcidas do Palmeiras e do Flamengo no entorno do estádio do time paulista. O vídeo, gravado pela ESPN, mostra a palmeirense tentando entrar na área dos torcedores do Flamengo. Em seguida, um homem de barba, supostamente Jonathan Messias, atira uma garrafa na direção dos torcedores do Palmeiras, que estavam do outro lado do portão. O vídeo não mostra onde a garrafa caiu. Numa imagem é possível ver Gabriela colocando a mão no pescoço. Em outro vídeo, ela aparece caída no chão, recebendo atenção de outros torcedores. A jovem foi atingida na veia jugular no pescoço por estilhaços da garrafa. Ela chegou a ser socorrida e hospitalizada, mas morreu 2 dias depois. No mesmo dia em que Gabriela morreu, um primeiro suspeito pela morte dela chegou a ser preso pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Mas o homem foi solto 2 dias após a prisão a pedido do Ministério Público, que defendeu que não houve confissão e que não havia prova suficiente para a prisão. O MP pediu também que a investigação fosse transferida para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que assumiu o caso. Na decisão, a juíza Marcela Raia de Santana, da 5ª Vara do Júri, afirmou que o homem autuado não confessou ter arremessado a garrafa e avaliou que a postura do delegado César Saad, que ordenou a prisão, foi lamentável e mostrou despreparo do profissional. O parecer do Ministério Público, que levou agora à prisão Jonathan Messias Santos da Silva como suspeito de matar a torcedora do Palmeiras, aponta que ele foi identificado pelo sistema de monitoramento feito por câmeras de segurança instaladas no estádio de futebol. O MP afirmou que, segundo a polícia, ele foi identificado como o indivíduo de camisa cinza durante a briga, mas logo após ter feito o arremesso mortal, trocou de roupa, passando a vestir camiseta de seu time, a saber, do Flamengo. O sistema de reconhecimento facial o identificou pouco depois como sendo uma pessoa que ingressou no estádio tranquilamente. Não tinha mais nenhum objeto naquela direção. É a única pessoa que joga a garrafa naquele momento que é atingida a Gabriela. A diretora do Departamento de Homicídios de São Paulo, Ivalda Aleixo, informou também que Jonathan Messias Santos da Silva ainda não tem advogado de defesa e que na audiência de custódia aqui no Rio ele seria representado pela Defensoria Pública.
A Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante e fechou uma serraria durante uma operação para fiscalizar pontos de comércio e transporte ilegal de madeiras no município de Inhangampi, no nordeste do Pará. Marcele, a Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante e fechou uma serraria durante uma operação para fiscalizar pontos de comércio e transporte ilegal de madeiras no município de Inhangampi, nordeste do Pará, hoje de manhã. As equipes fizeram incursões em 2 serrarias localizadas à beira do Rio Guamá que funcionavam sem autorização. Foram encontrados maquinários utilizados na prática criminosa e madeira sem documentação de origem ou autorização para transporte e comércio. A prisão em flagrante foi de um homem pelo crime de receptação, que também foi autuado pelo crime de comércio e transporte ilegal de madeira. As equipes também desmontaram as estruturas onde funcionavam as serrarias. A Polícia Federal irá instaurar um inquérito para cada pessoa identificada para que todos sejam responsabilizados pelos crimes. A madeira apreendida foi levada para a Força Aérea Brasileira. Marcele. Em outra ação, a Polícia Federal investiga fraudes contra a Previdência Social no Maranhão. Erisvaldo Santos tem as informações. A Operação Ressurreição faz parte de um inquérito iniciado em 2020 pela Força Tarefa Previdenciária do Maranhão. Foi descoberto um esquema criminoso especializado em fraudes contra a Previdência. O esquema funcionava a partir da compra ou furto de documentos de beneficiários que já morreram, com o objetivo de manter ativos os benefícios dessas pessoas para que os criminosos continuassem recebendo o dinheiro. 11 policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Presidente Médici, a cerca de 300 quilômetros de São Luís. O principal investigado na operação não teve o nome revelado pela Polícia Federal, mas além dos mandados de busca e apreensão, ele também teve o sigilo bancário quebrado. De acordo com cálculos da Coordenação de Inteligência Previdenciária, em apenas 6 benefícios foi identificado um prejuízo de R$ 287 mil, mas o montante pode ser ainda maior. Os envolvidos no esquema estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e estelionato previdenciário. As penas previstas variam de 1 ano e 4 meses a 20 anos de prisão. Na operação foram apreendidos um carro e uma moto de luxo e uma arma não registrada, além de vários cartões previdenciários e comprovantes de saques e empréstimos consignados em contas previdenciárias. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. O ex-policial Elcio de Queiroz foi transferido de penitenciária por questões de segurança, depois de confirmar que dirigia o carro no momento dos disparos contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Foi a primeira vez que um dos réus do caso Marielle confessou o crime. Na delação premiada, homologada pela Justiça, o ex-PM também falou do papel nesse ataque do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, preso ontem. Maxwell Simões Correia passou a noite sozinho numa cela na Superintendência da PF, no Rio de Janeiro. O ex-bombeiro passou por exame de corpo de delito e também por um interrogatório, mas preferiu ficar em silêncio. Ele foi preso ontem de manhã em casa na zona oeste do Rio. Agora, a próxima parada será um presídio federal de segurança máxima, mas ainda não foi divulgado qual. Maxwell já tinha sido preso em 2020, depois que os agentes descobriram que ele era o dono do carro usado para esconder as armas de Rony Lessa, apontado como executor de Marielle e Anderson. O ex-bombeiro foi condenado em 2021 a 4 anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas estava cumprindo a pena em regime aberto. Segundo a delação de Elcio de Queiroz, o ex-bombeiro também foi uma peça importante na fase de preparação do crime. Ele monitorava os passos de Marielle Franco e também teria participado, ao lado de Lessa, de uma tentativa frustrada de matar a vereadora em 2017. Um problema no carro teria atrapalhado os planos do grupo. Revelações que ajudaram a Polícia Federal e o Ministério Público a encaixar peças que 5 anos depois seguiam soltas nesse grande quebra-cabeça. Dinâmica, rota de fuga, destino do carro e da arma usada na execução de Marielle. Elcio Queiroz contou à polícia que no dia do crime estava trabalhando e que foi chamado no começo da tarde por Rony Lessa para uma missão. Os dois usaram um carro clonado
e sem aparelhos celulares para que não houvesse rastreamento. Quando chegaram à Casa das Pretas, onde Marielle participava de um encontro, Rony Lessa passou para o banco de trás e começou a se equipar. Colocou um casaco preto, tirou a submetralhadora, atarrachou o silenciador, pegou a touca e o binóculos. Depois da execução, Elcio e Rony deixaram o carro no bairro do Meier e voltaram para a Barra da Tijuca de táxi. Informação confirmada pela investigação e que foi um dos elementos para validar a delação. Outro elemento que serviu de prova e que corrobora a delação é o relato sobre os momentos que precederam o crime. Elcio conta que, enquanto estavam de campana do lado de fora da Casa das Pretas, na Lapa, onde Marielle participava de um evento, o carro estava todo fechado e desligado. Elcio conta que dias depois, o carro foi levado para um desmanche no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio, e que no caminho Rony Lessa foi se livrando de algumas provas do crime. Foi nesse meio caminho, toda vez que a gente foi beirando o muro, que o Rony foi despachando a placa. Uma coisa praticamente impossível de achar, de ter, porque até a linha do tempo tem muita cascalho, a possibilidade dele era por causa disso. Placa e cápsula, certo? Isso, a parte de cápsula. Mas eu não lembro quantas cápsulas eram. Uma das preocupações do Rony da cápsula foi da digital, que ele estava sem número. E estava muito preocupado com isso aí. Logo depois que a delação foi homologada, Elcio de Queiroz, que estava no presídio federal de Mossoró, foi transferido para a cadeia da Papuda, em Brasília, por uma questão de segurança. A família dele também está sob proteção especial. As informações dessa delação foram fundamentais para essa nova fase da investigação, que começou em fevereiro e também já vinha reunindo outras provas, como as consultas que Rony Lessa tinha feito 2 dias antes do crime a respeito do CPF e do endereço de Marielle num site de consultas de crédito. A polícia descobriu que alguns cartões bancários apreendidos na casa de Lessa tinham sido usados para pagar pelo serviço de consulta. Segundo a investigação, dos 6 cartões usados, 5 estavam no nome de Lessa. A defesa de Maxwell Simões Correia nega as acusações contra o ex-bombeiro. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rony Lessa. A polícia do Maranhão investiga a depredação de uma estátua que representa Iemanjá. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Hoje, peritos estiveram no local e a polícia disse que o laudo foi inconclusivo e que o local já estava contaminado. É que pessoas estiveram e mexeram na imagem de Iemanjá antes dos peritos. Ontem, a comunidade afro-religiosa registrou um boletim de ocorrência denunciando o crime de racismo por conta da depredação da imagem de Iemanjá. A Agência de Mobilidade Urbana já autorizou a restauração da imagem, que teve o rosto completamente quebrado, os búzios também depredados e a luminária quebrada. A agência disse que a restauração vai acontecer num prazo de 20 dias. Geice Gomes para o Brasil TV. No Mato Grosso, a polícia desmontou uma organização criminosa envolvida em roubo e receptação de cargas de grãos nas cidades de Várzea Grande e Aripuanã. Oi, Marcele, essas investigações começaram depois de registros de roubos a motoristas de caminhões no ano passado. A Polícia Civil identificou pelo menos 5 roubos a caminhões que transportavam soja no primeiro semestre de 2022. Mais de 40 policiais participaram da operação em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e Aripuanã, noroeste do estado. Até agora, 5 pessoas foram presas, outras 5 estão foragidas. A polícia também cumpriu 9 mandados de busca. Ainda segundo as investigações, os criminosos aproveitavam quando os motoristas trafegavam em baixa velocidade ao passar por quebra-molas ou radares eletrônicos e subiam nos veículos. Eles mantinham os motoristas refém em locais de mata, enquanto outra parte do grupo levava o caminhão de carga para receptadores. O grupo também roubava o objeto dos motoristas e fazia um Pix usando o celular da própria vítima. A investigação apura os crimes de organização criminosa, posse e porte de arma de fogo e receptação. Em um ano, esses criminosos movimentaram cerca de R$800 mil em produtos roubados e 250 toneladas de soja. Voltamos ao estúdio, Marcele.
A ponte que liga os estados de São Paulo e Paraná pela rodovia Assis Chateaubriand, em Itororó do Paranapanema, no interior de São Paulo, vai funcionar no esquema de pare e siga por causa de obras de recuperação da via. A ponte tem aproximadamente 525 metros de extensão e é uma importante ligação entre os estados de São Paulo e Paraná. As obras têm o objetivo de modernizar essa estrutura e esse serviço tem a previsão de ser finalizado dentro de 6 meses. Além disso, o custo para tudo isso deve ultrapassar os R$2 milhões. Os reparos vão ser feitos para corrigir o encontro das lajes que estão danificadas, além de melhorias na pista. A necessidade do serviço foi identificada após uma vistoria técnica que apontou problemas na estrutura. Durante o período de obras, o tráfego nessa região vai passar por alterações até ser interrompido por completo em setembro. Durante a interrupção no trânsito, os motoristas vão ter que seguir por rotas alternativas. A rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro é uma delas, a SP-421. O condutor deverá utilizar a ponte já recuperada para atravessar o Paranapanema entre os municípios de Itaciba e Porecatu. Aproximadamente 4.300 veículos, entre leves e pesados, passam diariamente por essa ponte. Segundo o DER, em setembro haverá interdição total da ponte. As infrações de trânsito no Distrito Federal têm aumentado nas últimas semanas. Entre as mais frequentes estão dirigir usando o celular e depois de beber. Ontem à noite, essa blitz foi montada no Pistão Sul. Em 2 horas, 72 motoristas foram multados. A principal infração, dirigir usando o celular. Foram 23 flagrantes. 4 motoristas ainda foram multados por estarem com o licenciamento atrasado. 3 por estarem com a CNH vencida e outros 3 dirigiam sem ter a carteira de habilitação. O Gabriel estava com o filho de 6 anos no banco da frente, o que também não é permitido. Por isso, ele também foi multado. E apesar de ser uma noite de segunda-feira, 4 pessoas foram pegas tendo ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Infração gravíssima, com multa de quase R$3 mil. Dirigir sob a influência de álcool coloca em risco a vida do próprio motorista e de outras pessoas também. Na última semana, entre os dias 17 e 23 de julho, a PM flagrou 510 pessoas dirigindo embriagadas. O número é 9% maior do que o registrado na semana anterior, quando foram 468 casos. Na última semana, também foram flagrados 898 motoristas utilizando o celular enquanto dirigiam e 147 pessoas dirigindo sem possuir a carteira de habilitação. A alcoolemia disparado, ela realmente é aquela que altera a sua capacidade psicomotora. Você acha que consegue e você não consegue. Você acredita que é capaz de dirigir e você não é capaz de dirigir. Inclusive, essas infrações são desenvolvidas com base em estudos técnicos. Então, não há de se dizer, eu consigo dirigir embriagado. Não, você não consegue, senão essa infração não existiria e não haveria tantas mortes no trânsito por conta disso. A PM tem intensificado a fiscalização, mas essa especialista em trânsito explica que uma das maneiras de inibir esse comportamento é investir em campanhas educativas permanentes. Campanhas que não têm uma estimulação permanente, ela não permanece também na pessoa. As pessoas não guardam com facilidade determinadas alertas. E é preciso que esses alertas sejam diários. Nas pistas, atrás do volante, cabe a cada motorista seguir as leis. Seu Ramos, por exemplo, soprou o bafômetro e foi embora tranquilamente. A gente sai para a rua uns para resolver diversos problemas, então eu acho que cada um tem que assumir suas responsabilidades, não é verdade? É isso. A seguir, uma pesquisa nacional avalia o impacto da vacinação contra o HPV. Não saia daí. Brasil TV de volta falando sobre a cidade de Rio Branco, que faz parte de um estudo nacional para avaliar o impacto da vacinação contra o HPV.
A Adriele não está vacinada contra o vírus HPV, doença sexualmente transmissível e que pode causar câncer de colo de útero. Ela aproveitou a oportunidade da pesquisa para fazer os testes. Principalmente porque a equipe de saúde trouxe esse teste aqui para a UFAC, né, para facilitar o acesso dessa população, né, dessa população alvo, os estudantes. O meu curso é integral, então ficaria um pouco inviável procurar uma outra unidade de saúde. E a equipe trouxe até aqui, né, e facilitou, né, essa busca pelo exame. É gratuito, então achei válido vir. Esta unidade, junto com o Ministério da Saúde, está conduzindo um estudo nacional para avaliar o impacto da vacinação contra o HPV. Se você tem de 16 a 25 anos, você pode participar do estudo e fazer o exame para saber se você tem HPV. O estudo é feito em parceria com diversas instituições de saúde e educação de todo o país. As unidades que participam da pesquisa também intensificarão a oferta de testes rápidos para a detecção do HIV, sífilis, hepatite C e B e para os que tomaram a vacina, enfatizada a importância da manutenção da proteção para todas as pessoas. Em Rio Branco, a coleta de dados acontece no setor médico-pericial da UFAC, das 8 às 15 horas, até a próxima sexta-feira. E, infelizmente, os nossos índices de vacinação para o HPV aqui no estado do Acre é muito baixo, baixíssimo, eu diria, né? Então, esse estudo, ele vem justamente para orientar essas mudanças futuramente em relação a essa vacinação para os nossos jovens, né? Que é o HPV, ele é altamente contagioso e causa o câncer, né? Então, o HPV, a gente tem mais de 100 tipos de HPV. Em todo o Brasil, a pesquisa prevê a participação de 14.350 pessoas, do sexo feminino e masculino. No Acre, cerca de 400 pessoas devem participar do estudo. O trabalho de pesquisa acontece com a coleta de dados dos voluntários. E no Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente encerra com a história de uma mulher que é uma das lideranças da grafitagem feminina no Recife. E é por meio dessa comunidade e da história de Natê Ferreira que a gente faz uma homenagem à data. No dia de hoje, Marcone, morador de Três Carneiros, no Ibura, escolheu uma mulher negra para homenagear entre tantas que ele conhece. A minha mãe. Minha mãe é uma mulher negra e amo muito, né? Apesar da luta que ela teve para sobreviver dentro desse bairro que a gente mora hoje. Hoje a gente estamos passando por uma grande transformação, né? Junto com o pessoal do grafite e tal. E a gente está aqui para contribuir, somar. 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Para valorizar a data, um muro foi pintado com grafite em Três Carneiros. Várias pessoas da comunidade participaram, entre elas Kelly, que já trabalha com arte e acredita na representatividade desse trabalho aqui no bairro. Eu me sinto representada, né? Eu vim de uma classe baixa, onde eu vejo a galera assim, não tem tantas condições, então isso é meio que salva, eu acho, a gente, liberta a gente, acolhe, né? Aí eu me sinto confortável, me sinto segura. O trabalho faz parte do projeto Colorindo Recife, da Prefeitura da cidade. A grafitagem foi orientada por Natê Ferreira, uma mulher negra que é liderança em grafite no estado e formada em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. A recifense já fez trabalhos de arte em todos os estados do Nordeste e do Sudeste do Brasil e no Peru. Natê falou sobre a importância desse dia. Assim como eu aprendi, né, vim também de outras pessoas negras, de outros homens e mulheres negras que vieram do grafite. Eu estou dando oficina para a maioria das pessoas da comunidade aqui do entorno do Ibura, né, que normalmente são pessoas periféricas, muitas pessoas negras também. Então é importante trazer essa representatividade para que para o espaço eles continuarem conhecendo mais da importância da arte urbana. Ela coordenou o grupo que escolheu um desenho de parte do rosto de uma mulher negra e uma frase de muita representatividade. Nossa voz ecoa, que é uma frase bem importante para uma rapper chamada Preta Rara, que ela faz justamente essa pontuação da importância das mulheres negras viverem, sobreviverem e resistirem aqui no Brasil. A arte tem bastante significado para a comunidade e a frase deixa uma mensagem positiva
para toda a população. A nossa voz das mulheres, né, ecoa pelo fato de ser luta e resistência. Eu acredito que a frase vai mais por esse fato da gente estar na busca, na luta de uma vida de uma mulher, né? Como é difícil as lutas diárias que a gente passa na sociedade. Então, acho que nossa voz ecoa. Eu acho que é uma frase bem impactante, né? Para esse fato. É isso. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.